Sophie nunca imaginou que uma carta escondida entre cadernos de matemática pudesse mudar tudo. Escrita com a caligrafia trêmula de uma criança de 8 anos, aquelas palavras não pediam brinquedos ou jogos, mas sim uma nova mãe. E um amor para o pai que não sorria mais. Quando Sophie decidiu investigar, não sabia que o destino estava prestes a reabrir uma ferida antiga e reacender um amor que nunca foi esquecido. Mas o que aconteceu quando ela bateu naquela porta? Ninguém ali poderia imaginar. Se você já sentiu que algumas histórias parecem ter sido escritas para tocar exatamente onde dói e cura. Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Cada apoio seu nos dá força para continuar trazendo essas narrativas para você. Sophie sempre acreditou que ser professora era mais do que ensinar matemática ou gramática. Era sobre enxergar o invisível, perceber quando um aluno estava triste demais para prestar atenção, notar quando um sorriso era forçado. E foi exatamente por isso que naquela tarde de dezembro, ela sentiu que algo estava errado. A sala estava vazia, os alunos já tinham ido embora, deixando para trás o cheiro de giz e o barulho das risadas que ainda ecoavam nos corredores. Sophie recolhia os cadernos de redação da turma quando uma folha dobrada em 4 escapou de uma das mochilas esquecidas, a mochila rosa com adesivos de unicórnio. A de Luna, Sophie pegou o papel com cuidado, como se segurasse algo frágil. Não pretendia ler. Sabia que invadir a privacidade de uma criança era errado. Mas quando seus olhos pousaram nas primeiras palavras, escritas com aquela letra infantil e irregular, seu coração parou. Querido Papai Noel, eu sei que todo mundo pede brinquedo, mas eu não quero isso. Eu queria pedir uma coisa diferente. Meu pai é muito triste. Ele finge que tá bem, mas eu vejo quando ele olha para a foto da minha mãe e fica com os olhos molhados. Ele não ri mais, não canta mais. Às vezes eu acordo de noite e ele tá sentado sozinho na cozinha, só olhando pro nada. Eu queria que o senhor mandasse uma mãe para mim. Não precisa ser igual a que eu tinha, porque eu nem lembro direito dela. Mas eu queria alguém que fizesse meu pai sorrir de novo. Alguém que cozinhasse com a gente, que desse beijo de boa noite, que ficasse, por favor. Papai Noel, eu prometo que vou ser boa o ano inteiro. Só não deixa meu pai continuar triste. Luna. Sophie teve que se sentar. As pernas tremiam. A garganta apertou como se algo estivesse preso ali. Algo que não conseguia subir nem descer. Ela releu a carta 3 vezes. Cada palavra cravando mais fundo no peito. Quantas vezes ela mesma desejou ser vista assim? Quantas vezes desejou que alguém pedisse por ela ao universo? Mas não era sobre ela. Era sobre Luna. A menina de 8 anos que sentava na terceira fileira, sempre quieta, sempre educada, sempre com aquele sorriso pequeno que nunca chegava aos olhos. Sophie sempre soube que havia algo ali, algo que a menina carregava em silêncio. E agora finalmente entendia. Guardou a carta com cuidado na bolsa e respirou fundo. Não podia fingir que não tinha lido. Não podia ignorar. Aquilo era um pedido de socorro disfarçado de inocência. E se havia uma coisa que Sophie não sabia fazer, era virar as costas para quem precisava. Naquela noite em casa, Sophie não conseguiu dormir. A carta estava sobre a mesinha de cabeceira, como se emanasse uma luz própria. Ela a pegou de novo. Passou os dedos sobre as letras tortas. Sentiu o peso daquelas palavras. Só não deixa meu pai continuar triste. Quantas crianças carregavam esse tipo de dor? Quantas fingiam estar bem para proteger os adultos ao redor? Sophie decidiu que faria alguma coisa. Não sabia o que exatamente, mas não podia deixar aquilo passar. No dia seguinte, procurou a ficha de Luna nos arquivos da escola. Descobriu o nome do pai, Noah Brennan. Endereço: Rua das Acácias, 237. Profissão: marceneiro. Estado civil: viúvo. O sobrenome ecoou na mente dela como um trovão distante. Brennan. Ela conhecia esse nome, claro que conhecia, mas não podia ser. Não depois de tantos anos. Não depois de tudo. Balançou a cabeça, afastando a lembrança antes que ela a consumisse. Tinha que focar em Luna, só em Luna. Na sexta-feira, depois das aulas, Sophie pegou a mochila rosa que Luna tinha esquecido novamente e decidiu que era a desculpa perfeita. Iria até a casa da menina devolver pessoalmente e, de quebra, conversaria com o pai. Talvez oferecesse ajuda, talvez apenas ouvisse.
Às vezes, ouvir já era suficiente. A Rua das Acácias ficava do outro lado da cidade, numa região mais tranquila, onde as casas tinham quintais e as calçadas eram arborizadas. Sophie estacionou o carro em frente ao número 237 e ficou ali por um instante, observando. A casa era simples, bem cuidada, com uma varanda de madeira e um balanço pendurado na árvore do jardim. Havia flores nas janelas. Parecia um lugar onde alguém tentava manter a vida funcionando, mesmo quando tudo desmoronava por dentro. Ela respirou fundo, pegou a mochila e desceu do carro. Cada passo até a porta parecia mais pesado que o anterior. Não sabia por que estava tão nervosa. Era só uma visita de rotina, uma professora preocupada. Nada demais. Tocou a campainha. Ouviu passos do outro lado. Passos firmes masculinos. A porta se abriu e o mundo parou. Ali, parado na soleira, com uma camiseta surrada, cabelos escuros ligeiramente desalinhados e aqueles olhos castanhos que ela jamais conseguiu esquecer. Estava ele, Noah. O ar sumiu dos pulmões de Sophie. As palavras morreram na garganta. Ela piscou, como se quisesse desfazer a imagem à sua frente, mas ele continuava ali, mais velho, mais cansado. Mas ainda ele. Noah arregalou os olhos. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele ficou paralisado, segurando a maçaneta com tanta força que os dedos ficaram brancos. Sophie? A voz dele era rouca, quase incrédula. Ela tentou responder, mas só conseguiu segurar a mochila com mais força, como se aquilo fosse um escudo. Oi, Noah. Silêncio. Um silêncio denso, carregado de tudo o que nunca foi dito, de promessas quebradas, de noites em claro, de um amor que terminou sem explicação. E agora, depois de tantos anos, ali estavam eles, na porta de uma casa, com uma carta de uma menina entre eles. Uma menina que pedia uma nova família. Uma menina que, sem saber, acabara de reabrir a ferida mais profunda que ambos carregavam. Noah deu um passo para trás, ainda em choque. O que você está fazendo aqui? Sophie ergueu a mochila, tentando manter a voz firme. Vim devolver isso. Luna esqueceu na escola. Ele olhou para a mochila, depois para ela, e algo no olhar dele mudou. Havia dor ali. E também saudade. Luna é sua aluna? Sophie assentiu. Noah passou a mão pelo rosto, como se tentasse acordar de um sonho, ou de um pesadelo. Eu não sabia, nem eu. Eles ficaram ali, parados, sem saber o que fazer. O que dizer? Como agir diante de um passado que nunca foi resolvido? Até que uma voz infantil ecoou do fundo da casa. Pai, quem é? E Luna apareceu correndo, com os cabelos presos num rabo de cavalo bagunçado e um sorriso que se abriu ao ver. Sophie, Feuerstein-Muster, professora. Ela correu até a porta, parando ao lado do pai. O que a senhora está fazendo aqui? Sophie forçou um sorriso, tentando parecer normal. Trouxe sua mochila, Luna. Você esqueceu de novo. A menina pegou a mochila, mas seu olhar se movia entre os dois adultos, percebendo algo estranho no ar. Vocês se conhecem? Noah e Sophie se entreolharam, e naquele momento ambos souberam. Nada dali em diante seria simples. Sophie não conseguia se mexer. Era como se seus pés tivessem criado raízes na varanda daquela casa. Luna olhava para ela com aqueles olhos curiosos, esperando uma resposta. Noah continuava paralisado, segurando a porta como se ela fosse a única coisa que o mantinha de pé. Vocês se conhecem? Luna repetiu, inclinando a cabeça para o lado. A pergunta flutuou no ar como uma folha ao vento, leve e inevitável. Sophie abriu a boca, mas foi Noah quem respondeu primeiro. A gente estudou junto. Faz muito tempo. A voz dele saiu controlada, mas havia uma tensão ali que Luna não conseguia perceber. Sophie conseguia. A menina arregalou os olhos empolgada. Sério? Que legal. Então vocês eram amigos? Sophie forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Éramos amigos. A palavra soou estranha, insuficiente, mentirosa. Noah pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Luna, vai lá para dentro terminar o dever de casa, tá bom? Eu já vou. A menina fez uma careta, mas obedeceu. Antes de sair, virou-se para Sophie com um sorriso largo. Professora, a senhora quer entrar? A gente tem bolo de cenoura. Meu pai fez. Sophie sentiu o coração apertar.
A inocência daquela criança contrastava brutalmente com a tempestade que se formava dentro dela. Obrigada, Luna, mas eu preciso ir. Outro dia a gente conversa, tá? Tá bom. A menina acenou e correu para dentro. E então sobraram apenas eles, Noah e Sophie. Dois estranhos que um dia foram tudo um para o outro. O silêncio voltou a pesar. Noah deu um passo para fora, fechando a porta atrás de si. Cruzou os braços, mas o gesto não era de defesa. Era de contenção, como se ele precisasse se segurar para não desmoronar. Desculpa, eu não sabia que você dava aula aqui. Se soubesse o que, Noah? Sophie o interrompeu, e a voz dela saiu mais firme do que esperava. Teria tirado sua filha da escola? Ele balançou a cabeça rapidamente. Não é isso, é só que... Ele parou procurando as palavras certas. Não encontrou. É estranho, só isso? Estranho. Que palavra fraca para descrever o turbilhão que era estar ali, a poucos centímetros dele, depois de tantos anos. Sophie respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu vim aqui por causa da Luna, só por isso. Ela tem esquecido as coisas com frequência, e eu percebi que ela anda mais quieta que o normal. Queria saber se está tudo bem. Noah desviou o olhar, mordendo o lábio. Havia culpa ali, e cansaço. Ela fica assim às vezes, principalmente perto do Natal. Ele passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os ainda mais. É a época do ano que a mãe dela morreu. Sophie sentiu o peito apertar. Não sabia disso. Não sabia de nada. Porque ela e Noah tinham virado dois desconhecidos. Dois estranhos que um dia prometeram eternidade um ao outro. Sinto muito, ela disse, e era verdade. Por mais que houvesse mágoa, por mais que houvesse dor, ela sentia, porque Noah tinha sofrido. E Luna também. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Sophie sabia que deveria ir embora. Deveria entrar no carro e nunca mais voltar. Mas algo a segurava ali. Talvez fosse a carta ainda guardada na bolsa. Ou talvez fosse a parte dela que nunca conseguiu deixar Noah para trás. Ela é uma menina incrível. Sophie disse, suavizando o tom. Educada, inteligente, carinhosa. Você está fazendo um ótimo trabalho. Noah ergueu os olhos para ela. E pela primeira vez desde que a porta se abriu, realmente a olhou. E naquele olhar havia tanta coisa. Gratidão, tristeza e algo mais. Algo que Sophie reconheceu porque sentia a mesma coisa. Saudade. Obrigado, ele murmurou. Eu tento. Mas tem dias que eu não sei se estou fazendo certo. Sophie queria dizer que ele estava. Queria confortá-lo. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Porque ser gentil com Noah era perigoso. Era abrir uma porta que ela jurou manter trancada. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa relacionada à escola pode me procurar. Ela deu um passo para trás, criando distância. Eu vou indo. Sophie, espera. A voz dele a deteve, firme, quase desesperada. Ela parou, mas não se virou completamente. O quê? Noah hesitou. Abriu a boca, fechou. Passou a mão pelo rosto, claramente lutando contra algo interno. Ele engoliu em seco. Eu sei que eu não tenho o direito de pedir nada. Sei que estraguei tudo entre a gente. Mas você poderia ficar um pouco? Só para tomar um café. Luna ia adorar e eu gostaria de conversar. Não sobre o passado. Só se fosse conversar. Sophie virou-se completamente agora encarando-o. Ele parecia menor do que ela lembrava. Mais vulnerável. Mais humano. E era exatamente isso que a assustava. Não é uma boa ideia, Noah. Eu sei. Ele deu um sorriso triste. Mas é só um café. Como professora da minha filha. Nada mais. Nada mais. Como se isso fosse possível. Como se eles pudessem estar na mesma sala e fingir que não houve noites em claro, que não houve lágrimas, que não houve um amor que consumiu tudo. Sophie deveria dizer não. Deveria ir embora. Mas então pensou em Luna, na carta, no pedido silencioso de uma criança que só queria ver o pai feliz. Tudo bem. Ela ouviu a própria voz dizer, mas só um café. O rosto de Noah se iluminou por um segundo e Sophie teve que desviar o olhar. Não podia deixar que aquilo a afetasse. Ele abriu a porta e fez um gesto para que ela entrasse. A casa era simples, mas acolhedora. Cheirava a madeira e bolo recém-saído do forno. Havia desenhos de Luna espalhados pela geladeira. Fotos nas paredes. Uma vida inteira que Sophie não fazia parte. Luna apareceu correndo da sala, com um caderno na mão.
Vai estimista, professora, a senhora vai ficar? Sophie sorriu, dessa vez de verdade. Vou, mas só um pouquinho. A menina comemorou e puxou Sophie pela mão, levando-a até a mesa da cozinha. Noah foi preparar o café, e Sophie aproveitou para observar. Ele se movia com familiaridade pelo espaço, pegando xícaras, colocando água para ferver. Havia uma graciosidade silenciosa em cada gesto, algo que ela costumava admirar. Luna começou a falar sem parar, mostrando os desenhos, contando histórias da escola, rindo. E aos poucos, Sophie se viu relaxando, esquecendo por alguns minutos o peso de tudo. Até que Noah trouxe as xícaras e se sentou à mesa. Seus olhos se encontraram e o silêncio voltou, denso e carregado. Luna continuava falando, alheia à atenção. Pai, a professora Sophie é a melhor professora do mundo. Ela explica tudo direitinho e nunca grita. Noah sorriu, mas não tirou os olhos de Sophie. Eu sei, filha. Sempre soube que naquele momento Sophie entendeu. Aquilo não era só sobre Luna, era sobre eles, sobre tudo o que ficou por dizer, sobre tudo o que ainda pulsava, mesmo depois de tanto tempo. E enquanto tomava o café, sentindo o olhar de Noah sobre ela, Sophie percebeu algo assustador. Ela nunca tinha superado aquele homem. Sophie voltou para casa naquela noite, com o coração acelerado e a mente em chamas. Tinha passado apenas 1 hora na casa de Noah, mas parecia que tinha vivido dias inteiros naquele curto espaço de tempo. Cada olhar trocado, cada silêncio, cada palavra não dita, ecoava dentro dela como um grito preso. Jogou a bolsa no sofá e foi direto para o chuveiro, como se pudesse lavar a inquietação que a consumia. Mas não adiantou. A água quente escorria pelo corpo, mas a mente continuava presa naquela cozinha, no sorriso de Luna, na voz grave de Noah, na forma como ele segurava a xícara de café, do mesmo jeito que segurava anos atrás, quando ainda eram apenas 2 jovens, apaixonados que acreditavam que o mundo era deles. Sophie fechou os olhos, mas foi um erro, porque as lembranças vieram com tudo. Ela tinha 19 anos quando conheceu Noah. Era verão, e o calor sufocante tornava impossível ficar em casa. Sophie tinha ido ao rio com as amigas, procurando algum alívio. Foi lá que o viu pela primeira vez. Ele estava sentado numa pedra, com os pés na água, desenhando algo num caderno velho. Cabelos escuros caindo sobre os olhos, o sol batendo nas costas bronzeadas. Sophie não conseguiu desviar o olhar. Uá, vai ficar aí me encarando ou vai dizer oi? Ele tinha dito, sem nem erguer os olhos do desenho. Sophie tinha ficado vermelha, mas sorrido. Oi. Noah ergueu o rosto então. E quando seus olhos se encontraram, algo mudou. Algo que nenhum dos dois soube nomear na época. Mas sentiram. Oh, como sentiram! Ele fechou o caderno e se levantou, estendendo a mão deste Noah. Sophie. E foi assim que começou. Simples, natural, como se já estivessem destinados a se encontrar. Mas Sophie abriu os olhos, afastando a lembrança, mas outra já tomava seu lugar. 3 meses depois, eles eram inseparáveis. Passavam os dias inteiros juntos, conversando sobre tudo e nada. Noah mostrava os desenhos que fazia, retratos, paisagens, rostos imaginários. Sophie lia poemas para ele, textos que escrevia nas madrugadas. Você devia publicar isso, ele dizia sempre. E você devia expor seus desenhos, ela retrucava. Eles riam, sonhavam, planejavam um futuro que parecia infinito. A primeira vez que se beijaram foi numa noite de lua cheia, à beira do mesmo rio onde se conheceram. Noah tinha puxado Sophie pela mão, levando-a até a margem. A água brilhava sob a luz prateada. O mundo inteiro parecia em silêncio. Posso te beijar? Ele tinha perguntado a voz baixa, quase reverente. Sophie não respondeu com palavras, apenas se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. E quando os lábios se tocaram, foi como se tudo fizesse sentido. Como se aquele fosse o momento exato para o qual eles tinham sido criados. Noah a puxou mais perto, aprofundando o beijo. E Sophie sentiu que estava em casa, que nunca mais precisaria procurar por nada, porque ali nos braços dele estava tudo. Sophie saiu do chuveiro com lágrimas misturadas à água. Secou-se rapidamente e foi para a cama, mas o sono não veio. As lembranças continuavam, implacáveis. Eles namoraram por 2 anos. 2 anos intensos,
cheios de promessas sussurradas ao pôr do sol. Noah jurava que construiria uma casa para os dois. Sophie jurava que escreveria a história deles algum dia. Vou te amar para sempre, Sophie. Não importa o que aconteça, ele disse uma noite, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu também, ela tinha respondido. E acreditava, com cada fibra do seu ser, mas então algo mudou. Noah começou a ficar distante, menos presente, cancelava encontros, evitava olhar nos olhos dela. Sophie perguntava o que estava errado, mas ele sempre dizia que estava tudo bem, que era só cansaço, que logo passava. Até que uma noite, ele simplesmente não apareceu. Sophie esperou horas, ligou, mandou mensagens, nada. No dia seguinte foi até a casa dele. A mãe de Noah atendeu a porta, com olhos vermelhos e cansados. Ele não pode te ver agora. Sophie, desculpa, mas por quê? O que aconteceu? A mulher hesitou. Depois apenas balançou a cabeça. Ele vai te explicar quando puder. Mas agora ele precisa cuidar de outras coisas. E a porta se fechou. Sophie ficou ali, parada na calçada sem entender, sem saber o que fazer. Nos dias seguintes, tentou falar com ele várias vezes, mas Noah não atendia, não respondia. Simplesmente desapareceu da vida dela, como se nunca tivesse existido. Até que, 2 semanas depois, Sophie ouviu de uma conhecida. Noah tinha voltado a namorar a ex-namorada, uma garota chamada Sarah, que tinha engravidado dele. Sophie sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Nunca mais procurou Noah, nunca mais quis explicações, porque algumas dores eram grandes demais para serem curadas com palavras. E Sophie rolou na cama encarando o teto. As lágrimas escorriam silenciosas, molhando o travesseiro. Por que depois de tantos anos, aquilo ainda doía tanto? Por que ver Noah de novo tinha revirado tudo dentro dela? Ela pensou em Luna, na carta, no pedido inocente de uma criança. E então se deu conta de algo terrível. Noah não tinha voltado com a ex porque quis. Ele tinha voltado porque precisou. Porque Sarah estava grávida. Porque ele tinha que fazer a coisa certa. Mas isso não apagava a dor. Não apagava o abandono. Não apagava as noites em que Sophie chorou até não ter mais lágrimas. Ela pegou o celular e, sem pensar muito, digitou o nome dele nas redes sociais. Não tinha feito isso em anos. Tinha bloqueado qualquer forma de contato para conseguir seguir em frente. O perfil dele apareceu. Poucas fotos. A maioria com Luna. Sorrisos cansados. Olheiras profundas. Mas ainda assim aquele rosto que ela conhecia de cor. Sophie rolou a página, parando numa foto antiga. Noah segurando um bebê. A legenda dizia: minha pequena Luna. Meu motivo para acordar todos os dias. A data era de 8 anos atrás. Sophie fez as contas. Luna tinha 8 anos. O que significava que Sarah tinha engravidado exatamente na época em que ela e Noah estavam juntos. O estômago dela revirou. Ele tinha traído ela? Ou Sarah tinha engravidado antes e ele não soube? Sophie fechou o aplicativo jogando o celular longe. Não queria saber. Não podia deixar que isso a consumisse de novo. Mas era tarde demais, porque Noah tinha voltado para a vida dela. E mesmo sem querer, Sophie sabia que não conseguiria simplesmente ignorá-lo. Não quando Luna precisava de ajuda. Não quando o olhar dele ainda a desmontava por dentro. Ela rolou de lado, abraçando o travesseiro, e deixou que as lágrimas viessem. Porque às vezes o passado não era algo que ficava para trás. Às vezes, o passado voltava e exigia que você o enfrentasse. Na manhã seguinte, Sophie acordou cansada, com os olhos inchados e a alma pesada. Tomou um café rápido, vestiu-se no piloto automático e foi para a escola. Ao entrar na sala de aula, viu Luna já sentada na 3ª fileira, com um sorriso no rosto. Bom dia, professora Sophie. Sophie sorriu de volta, o coração apertando. Bom dia, Luna. A menina acenou animada. Meu pai disse que foi muito bom a senhora ter ido lá em casa ontem. Ele até sorriu de verdade depois que a senhora saiu. Sophie paralisou. Ele sorriu. Depois de tantos anos, depois de tanta dor, Noah tinha sorrido por causa dela. E naquele momento, Sophie soube. Não havia como fugir disso. Não havia como fingir que aquilo não a afetava. Porque Noah Brennan ainda tinha poder sobre ela. E o pior de tudo era que ela não sabia se queria que isso mudasse.
Os dias seguintes foram uma mistura estranha de rotina e inquietação. Sophie tentava se concentrar nas aulas, nos alunos, nas pilhas de provas para corrigir, mas Luna estava sempre ali, na terceira fileira, com aquele sorriso tímido e os olhos cheios de expectativa. E cada vez que a menina olhava para ela, Sophie sentia o peso da carta guardada na gaveta de casa. Ela ainda não tinha decidido o que fazer. Devolver a carta? Fingir que nunca a leu? Ou usar aquilo como desculpa para se aproximar? Não de Noah, ela jurava a si mesma, mas de Luna. Apenas de Luna. Mentirosa. Na quinta-feira, enquanto os alunos faziam uma atividade de leitura silenciosa, Luna levantou a mão. Professora, posso fazer uma pergunta? Sophie ergueu os olhos dos papéis que fingia organizar. Claro, Luna, pode falar. A menina hesitou, mordendo o lábio. A senhora tem alguém? Tipo namorado ou marido? A sala inteira ficou em silêncio. Todas as cabecinhas se viraram para Sophie curiosas. Ela sentiu o rosto esquentar. Por que a pergunta, Luna? A menina encolheu os ombros, parecendo genuinamente curiosa. Porque a senhora é bonita e legal. Meu pai disse que você é... Ela parou, tentando lembrar as palavras exatas. Que você é uma pessoa especial. O coração de Sophie tropeçou dentro do peito. Especial. Noah tinha dito isso? Ela pigarreou, tentando manter a compostura diante de 25 pares de olhos infantis fixos nela. Não, Luna, eu não tenho ninguém. Mas obrigada pela pergunta. Ela tentou sorrir. Agora vamos voltar à leitura, certo? Os alunos resmungaram, mas voltaram aos livros, menos Luna. Ela ficou encarando Sophie com uma expressão pensativa, como se estivesse calculando algo importante. E Sophie teve a sensação incômoda de que a menina estava tramando alguma coisa. Na sexta-feira, depois das aulas, Sophie estava guardando os materiais quando Luna apareceu ao lado da mesa, balançando nas pontas dos pés. Professora, a senhora pode me fazer um favor? Sophie fechou a gaveta e se virou para a menina. Depende do favor, Luna. É que... A menina juntou as mãos nervosa. No sábado vai ter um piquenique no parque. Sabe aquele parque grande com o lago? Meu pai sempre me leva lá. E eu queria muito que a senhora fosse também. Sophie piscou, surpresa. Luna, eu... Por favor. A menina a interrompeu com os olhos brilhando. Vai ser muito legal. A gente leva sanduíche, suco, bolo e a senhora pode conhecer melhor meu pai. Ele é muito legal, professora. Sério. Ele faz piada ruim, mas é engraçado. E ele cozinha super bem. E ele... Luna. Sophie segurou as mãos da menina com delicadeza, interrompendo o fluxo de palavras. Por que você quer tanto que eu vá? A menina ficou quieta por um instante. Depois desviou o olhar com as bochechas coradas. Porque faz tempo que eu não vejo meu pai feliz de verdade. E quando a senhora foi lá em casa, ele ficou diferente. Ele sorriu. Ele cantou enquanto lavava a louça. Ele até me perguntou se eu achava você bonita. Luna ergueu os olhos esperançosa. E eu acho que a senhora faz bem para ele. Sophie sentiu a garganta apertar. Aquela criança estava pedindo algo que ia muito além de um piquenique. Ela estava pedindo uma chance, uma possibilidade, um milagre disfarçado de tarde no parque. Luna, eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, professora. A voz da menina ficou pequena, quase um sussurro. Só dessa vez. Se a senhora não gostar, eu nunca mais peço, prometo. E como Sophie poderia dizer não para aquilo? Como poderia olhar para aquela criança, que carregava tanta esperança nos olhos, e simplesmente recusar? Ela suspirou. Tudo bem, eu vou. Luna explodiu em alegria, pulando e abraçando Sophie com tanta força que quase a derrubou. Obrigada, professora. Obrigada. Sophie riu, apesar do nó no estômago. Mas é só um piquenique, tá? Nada demais. Tá. Luna já estava correndo para a porta, mas virou-se no último segundo. E a senhora não precisa avisar meu pai, não. Eu vou dizer que é surpresa. Antes que Sophie pudesse protestar, a menina já tinha sumido pelo corredor. E Sophie ficou ali, sozinha na sala vazia, se perguntando em que diabos tinha acabado de se meter. No sábado de manhã, Sophie acordou com o coração batendo mais rápido que o normal. Tentou se convencer de que era só um piquenique.
Uma tarde no parque com uma aluna e o pai dela. Nada demais. Nada que devesse deixá-la nervosa. Mas estava nervosa. Terrivelmente nervosa. Passou meia hora escolhendo o que vestir. Não podia ser nada muito arrumado. Afinal, era um piquenique. Mas também não podia ser desleixado. Acabou escolhendo um vestido simples de algodão azul claro, confortável e discreto. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo frouxo, passou um pouco de gloss nos lábios e se olhou no espelho. É só um piquenique, repetiu para si mesma. Chegou ao parque às 2 da tarde, conforme Luna tinha pedido. O lugar estava cheio de famílias, crianças correndo, cachorros latindo, pipas voando. O sol brilhava no céu sem nuvens, e havia um cheiro de grama recém-cortada no ar. Sophie procurou com os olhos até avistar Luna acenando freneticamente perto de uma árvore grande, ao lado do lago. Ao lado dela estava Noah, com uma cesta de piquenique e uma expressão de completa surpresa no rosto. Sophie caminhou até eles, sentindo as pernas tremerem a cada passo. Oi? Ela disse tentando soar casual. Noah piscou, ainda processando. Sophie, eu não sabia que você vinha. Luna deu um sorrisinho inocente. Eu esqueci de te contar, pai, desculpa. Noah olhou para a filha com aquela expressão de quem sabe que foi manipulado, mas não consegue ficar bravo. Então ele se virou para Sophie e algo no olhar dele mudou. Ficou mais suave, mais vulnerável. Fico feliz que você tenha vindo. Sophie engoliu em seco. Luna insistiu muito. Ela é boa nisso. Eles sorriram. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Luna puxou Sophie pela mão, arrastando-a até a toalha estendida na grama. Vem, professora. A gente trouxe sanduíche de queijo, bolo de chocolate, suco de laranja e meu pai fez aqueles biscoitinhos que eu te contei. Sophie se sentou tentando relaxar. Noah se acomodou do outro lado, mantendo uma distância respeitosa. Mas seus olhos continuavam se encontrando. E cada vez que isso acontecia, algo se acendia entre eles. Luna começou a falar sem parar, contando histórias, rindo, fazendo perguntas. E aos poucos a tensão foi se dissolvendo. Sophie se pegou rindo de verdade, de algo que Noah contou sobre Luna ter tentado fazer panquecas sozinha e quase incendiar a cozinha. Eu só queria ajudar. Luna protestou fazendo bico. Você ajudou, Noah disse, bagunçando o cabelo da filha. Ajudou a me dar mais alguns fios brancos. Luna revirou os olhos, mas estava sorrindo. E Sophie percebeu algo lindo ali, a forma como Noah olhava para a filha. O amor transbordando em cada gesto. Ele não era perfeito, mas era presente. Era dedicado, era pai. Depois de comerem, Luna pediu para ir brincar perto do lago, onde outras crianças estavam. Noah deixou, mas ficou de olho. E então, pela primeira vez desde que Sophie chegou, eles ficaram sozinhos. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era carregado, cheio de coisas não ditas. Ela gosta muito de você, Noah disse, quebrando o silêncio. Sophie olhou para Luna, que ria enquanto perseguia patos imaginários. Ela é uma menina incrível. É? Noah fez uma pausa. Ela perguntou se eu achava você bonita. Sophie virou o rosto rapidamente, sentindo o calor subir pelas bochechas. E o que você respondeu? Noah a encarou. E havia algo diferente no olhar dele agora. Algo intenso, verdadeiro. Respondi a verdade. O coração de Sophie bateu descompassado. Que é? Que você sempre foi a mulher mais bonita que já conheci. O mundo pareceu parar. O barulho ao redor sumiu. Só existiam eles dois, sentados na grama, com anos de dor e amor entre eles. Sophie abriu a boca, mas não conseguiu falar. E então Luna voltou correndo, quebrando o momento. Pai, professora, vem ver os patinhos. Eles se levantaram. Mas quando Sophie passou por Noah, ele tocou levemente o braço dela. Obrigado por ter vindo, Sophie. E ela soube naquele instante que estava perdida, porque Noah ainda tinha o poder de fazer seu coração disparar com um simples toque. A tarde no parque se estendeu até o sol começar a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Luna tinha brincado até cansar, correndo atrás de borboletas, alimentando os patos, rindo de um jeito que fazia o coração de Sophie se apertar. Era impossível não se apegar àquela criança. Impossível não imaginar como seria fazer parte daquela vida. Mas Sophie se segurava, mantinha a distância, lembrava a si mesma que aquilo era temporário, que ela estava ali apenas como professora, nada mais,
Mentirosa. Quando o céu começou a escurecer, Noah sugeriu que fossem embora. Luna protestou, mas um bocejo largo a atraiu. Estava exausta. Vem, pequena, Noah disse, erguendo a filha no colo com facilidade. Luna apoiou a cabeça no ombro dele, os olhos já se fechando. Sophie ajudou a recolher as coisas, dobrando a toalha, guardando os restos de comida na cesta. Trabalharam em silêncio, mas era um silêncio confortável, quase familiar. Quando terminaram, caminharam juntos até o estacionamento. O carro de Sophie estava em uma extremidade, o de Noah na outra. Eles pararam no meio sem saber muito bem como se despedir. Obrigado por hoje, Noah disse, ajeitando Luna nos braços. A menina já dormia profundamente. Fez bem para ela. E para mim também. Sophie sorriu, mas havia uma tristeza no canto dos lábios. Foi bom. Luna é uma criança especial. É? Noah hesitou, depois continuou com a voz mais baixa. Ela pediu uma mãe ao Papai Noel. Sophie congelou. Ele sabia. Noah percebeu a reação dela e suspirou. Encontrei a carta. Ela tinha deixado no criado mudo, junto com o desenho que fez para você. Ele olhou para a filha adormecida, com uma mistura de amor e dor. Eu tento ser o suficiente, mas às vezes eu sei que não sou. Noah, você é um pai incrível. Qualquer criança teria sorte de ter você. Ele ergueu os olhos para ela, e havia lágrimas ali. Não caíram, mas estavam ali tremendo na borda. E qualquer homem teria sorte de ter você. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e verdadeiras. Sophie não sabia o que dizer. Não sabia se deveria dizer alguma coisa. Então apenas assentiu. Despediu-se com um aceno e começou a caminhar em direção ao carro. Mas então Noah a chamou. Sophie, espera. Ela parou, virando-se lentamente. Noah estava ali com Luna nos braços, parecendo perdido, vulnerável. Deixa eu te levar até o carro, tá escuro. Sophie ia dizer que não precisava, mas algo na voz dele a fez concordar. Caminharam juntos até o carro dela, em silêncio. Quando chegaram, Sophie abriu a porta, mas não entrou imediatamente. Ficou ali de pé olhando para Noah. Eu devia ir, ela disse, mas não se moveu. Tasha, Noah também não se moveu. Eles ficaram ali parados, apenas se olhando. E no silêncio, tudo o que nunca foi dito gritava. Então Luna se mexeu, murmurando algo incompreensível, e Noah deu um passo para trás. Boa noite, Sophie. Boa noite. Ela entrou no carro, ligou o motor e saiu do estacionamento. Mas pelo retrovisor, viu Noah ainda parado ali, observando-a ir embora. E pela primeira vez em anos, Sophie chorou no caminho de casa. Na segunda-feira, houve um evento na escola. Uma apresentação de teatro dos alunos, com os pais convidados. Sophie estava nos bastidores, ajudando as crianças a se prepararem. Quando viu Noah entrar no auditório, ele usava uma camisa social azul escura, o cabelo penteado para trás e parecia deslocado no meio de tantas mães bem arrumadas. Mas ele estava ali, por Luna. A menina o viu e acenou freneticamente, e Noah sorriu. Aquele sorriso que Sophie conhecia tão bem. A apresentação foi um sucesso. Luna fez o papel de uma árvore mágica e ficou tão empolgada que quase derrubou o cenário. Todos riram. Noah aplaudiu de pé. Depois, enquanto os pais buscavam os filhos, Noah se aproximou de Sophie. Ela foi ótima, ele disse, orgulhoso. Foi sim. Sophie sorriu. Ela tem talento para drama. Não sei de quem ela puxou isso. Ele riu. Eles ficaram ali, conversando sobre coisas pequenas, até que os outros pais começaram a sair. Aos poucos o auditório foi esvaziando. Luna estava no banheiro trocando de roupa. E de repente era só Sophie e Noah de novo. Posso te fazer uma pergunta? Noah disse sério. Sophie assentiu, sentindo o coração acelerar. Por que você nunca casou? Nunca teve filhos? A pergunta pegou Sophie desprevenida. Ela desviou o olhar, procurando as palavras certas. Eu tentei seguir em frente. Namorei algumas vezes, mas nada nunca pareceu certo. Ela fez uma pausa. Acho que uma parte de mim ficou presa no passado. Noah deu um passo mais perto. Que parte? Sophie ergueu os olhos para ele, e a verdade estava ali, crua e exposta. A parte que nunca deixou de te amar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Noah fechou os olhos, como se as palavras tivessem atingido algo profundo dentro dele. Quando os abriu de novo, havia dor ali.
E desejo. Sophie, eu... Não, ela o interrompeu levantando a mão. Não diga nada. Foi errado eu ter falado isso. Eu só precisava que você soubesse. Mas eu também nunca deixei de te amar. As palavras saíram num sussurro desesperado e Sophie sentiu o chão sumir sob seus pés. Noah, ele deu mais um passo. Tão perto agora que ela podia sentir o calor do corpo dele. Que eu pensei em você todos os dias, Sophie. Todos. Mesmo quando eu não podia. Mesmo quando eu não devia. Você nunca saiu daqui. Ele tocou o próprio peito sobre o coração. As lágrimas escorreram pelo rosto de Sophie antes que ela pudesse impedir. Mas você escolheu ela. Você escolheu a Sarah. Eu não escolhi, Sophie. Eu fui obrigado a escolher. A voz dele falhou. Sarah estava grávida. Ela não tinha ninguém. E eu? Eu não podia abandonar meu filho. Eu não podia. Sophie balançou a cabeça, as lágrimas caindo mais rápido agora. Eu sei, eu entendo. Mas isso não apaga a dor, Noah. Não apaga as noites que passei chorando, me perguntando o que eu tinha feito de errado. Não apaga o fato de que você sumiu da minha vida sem uma explicação. Eu sei. Ele estendeu a mão tocando o rosto dela com delicadeza. E eu vou me arrepender disso pelo resto da vida. Mas, Sophie, eu nunca quis te machucar. Nunca. Sophie fechou os olhos, sentindo o toque dele queimar na pele. Há quanto tempo não era tocada assim? Há quanto tempo não sentia esse tipo de conexão? A gente não pode fazer isso, Noah. Não podemos voltar atrás. Por que não? Ela abriu os olhos encarando-o. Porque tem muita dor entre a gente. Muita história. E eu não sei se consigo confiar em você de novo. Noah segurou o rosto dela com as duas mãos agora, obrigando-a a olhar nos olhos dele. Então deixa eu provar que você pode. Deixa eu passar o resto da vida provando. E antes que Sophie pudesse responder, antes que pudesse pensar, Noah se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave no começo, hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. Mas quando Sophie não se afastou, quando seus lábios responderam aos dele, o beijo se aprofundou. Anos de saudade, de dor, de amor reprimido explodiram entre eles. Noah a puxou mais perto. E Sophie se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida num mundo que girava rápido demais. As mãos dele estavam no cabelo dela. A respiração estava descompassada. O mundo tinha desaparecido, até que uma voz infantil os interrompeu. Pai! Eles se separaram rapidamente, ofegantes. Luna estava parada na porta, com os olhos arregalados, segurando a mochila. Sophie limpou as lágrimas rapidamente, tentando recuperar a compostura. Noah passou a mão pelo cabelo, claramente em pânico. Luna, nós... Mas a menina não parecia chateada. Pelo contrário, um sorriso enorme se abriu no rosto dela. Vocês se beijaram. Sophie e Noah se entreolharam, sem saber o que dizer. Luna soltou a mochila e correu até eles, abraçando as pernas dos dois. Isso quer dizer que meu pedido foi atendido? A professora Sophie vai ser minha nova mãe? O coração de Sophie quase parou. Noah se ajoelhou, ficando na altura da filha. Luna, não é assim tão simples. A gente só... Eu vi vocês se beijando. Luna o interrompeu, com a sabedoria inocente das crianças. E quando as pessoas se beijam desse jeito, é porque se amam. A vovó me contou. Sophie não conseguia se mover. Não conseguia falar. Noah olhou para ela, com uma pergunta silenciosa nos olhos. O que a gente faz agora? E Sophie percebeu naquele momento que não havia como fugir mais. O passado tinha voltado. E dessa vez ela teria que decidir enfrentá-lo ou deixá-lo ir de vez. Sophie saiu da escola naquela noite com a mente em caos. O beijo ainda queimava nos lábios. As palavras de Luna ecoavam sem parar. Isso quer dizer que meu pedido foi atendido? Ela dirigiu sem rumo por quase uma hora, tentando colocar os pensamentos em ordem. Mas era impossível, porque tudo o que ela conseguia sentir era Noah, o toque dele, o gosto dele, a forma como ele a segurou, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas havia medo também. Medo de se entregar e ser abandonada de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de amar Luna e depois perdê-la. Quando finalmente chegou em casa, era quase meia-noite. Jogou as chaves no aparador, foi direto para o sofá e enterrou o rosto nas mãos. O celular vibrou. Uma mensagem de Noah. A gente precisa conversar. Por favor. Sophie olhou para a tela por um longo tempo.
Podia ignorar, podia fingir que não viu, podia continuar fugindo. Mas estava cansada de fugir. Digitou a resposta antes que pudesse se arrepender. Amanhã. Depois das aulas. No café perto da escola. A resposta veio quase instantânea. Eu vou estar lá. Sophie mal conseguiu dormir naquela noite. E quando o dia amanheceu, estava exausta. Deu aulas no piloto automático, sorrindo quando devia, respondendo perguntas mecanicamente. Luna percebeu que algo estava diferente, mas não disse nada. Apenas ficou olhando para Sophie, com aqueles olhos esperançosos, como se guardasse um segredo lindo. Quando o sinal tocou e os alunos saíram correndo, Sophie arrumou as coisas devagar, tentando ganhar tempo. Mas não adiantou. A hora chegou. Ela caminhou até o café, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Ao entrar, viu Noah já sentado numa mesa no canto, mexendo nervosamente num guardanapo. Quando ele a viu, se levantou. Havia uma vulnerabilidade nele, que Sophie nunca tinha visto antes. Como se ele estivesse prestes a se despedaçar. Ela se sentou, e por um momento, nenhum dos dois falou. Então Noah quebrou o silêncio. Obrigado por vir. Sophie assentiu, apertando as mãos no colo. A gente não pode continuar assim, Noah. Evitando o assunto. Fingindo que não aconteceu nada. Eu sei. Ele respirou fundo. E é por isso que eu preciso te contar tudo. A verdade toda. Mesmo que você me odeie depois. Sophie sentiu o coração acelerar, mas fez um gesto para que ele continuasse. Noah olhou para baixo juntando coragem. Quando a gente estava junto, eu era o homem mais feliz do mundo. Você era tudo para mim, Sophie. Tudo, eu tinha planos. Queria casar com você. Construir uma vida. Mas então, ele parou, a voz falhando. Sophie esperou. Sarah voltou. Ele continuou com dificuldade. Minha ex. A gente tinha terminado fazia quase um ano. Eu nem falava mais com ela, mas ela apareceu na minha porta, chorando, dizendo que estava grávida, que o filho era meu. Sophie sentiu o estômago revirar, mas não desviou o olhar. No começo eu não acreditei, achei que era mentira, porque a gente tinha terminado fazia tempo. Mas ela insistiu. Disse que a gente tinha ficado uma vez numa festa, meses antes. Eu estava bêbado. Mal lembro daquela noite. As lágrimas começaram a cair pelo rosto dele. Eu pedi teste de DNA. Ela aceitou. E quando o resultado saiu, era verdade. O bebê era meu. Sophie sentiu as próprias lágrimas começarem a cair, mas permaneceu em silêncio. Eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer, porque eu te amava. Mas eu também tinha uma responsabilidade. Um filho a caminho. E a Sarah não tinha ninguém. A família dela tinha expulsado ela de casa quando souberam da gravidez. Ela não tinha emprego. Não tinha dinheiro. Ela precisava de mim. Ele levantou os olhos. E havia tanta dor ali que Sophie quase não conseguiu suportar. Eu tentei te contar, juro que tentei. Mas toda vez que eu ia falar, as palavras morriam na garganta. Porque eu sabia que se eu te contasse, ia perder você. E eu não conseguia enfrentar isso. Então você simplesmente sumiu, Sophie disse, a voz tremendo. E sem explicação. Sem despedida. Você me deixou sem saber o porquê. Eu sei. E foi a coisa mais covarde que já fiz. Noah limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas eu achei que seria mais fácil para você. Que você ia me odiar e seguir em frente. Que seria melhor do que arrastar você para dentro daquela bagunça. Você não tinha o direito de decidir isso por mim. Eu sei. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, apertando com força. Eu me arrependo todo dia. Mas, Sophie, eu casei com a Sarah porque era o certo a fazer. Porque Luna precisava de um lar estável. Mas eu nunca a amei. Nunca. Sophie puxou a mão de volta, o peito apertado. Então você viveu uma mentira. Vivi durante anos. Noah respirou fundo. Sarah sabia. Ela sempre soube que meu coração não estava ali. A gente tentou. Por Luna. Mas não funcionou. A gente vivia brigando. Ela me culpava por não conseguir amá-la. E ela tinha razão, porque eu ainda te amava. Ele fez uma pausa, a voz falhando de novo. Quando Luna tinha 3 anos, Sarah ficou doente. Câncer agressivo. Os médicos deram 6 meses. Ela durou quase 2 anos lutando. E naquele tempo eu cuidei dela. Porque ela era a mãe da minha filha. Porque era o certo. Sophie cobriu a boca com a mão, as lágrimas escorrendo. Mas ela morreu com raiva de mim.
porque até no final, ela sabia que meu coração estava com outra pessoa. Noah olhou diretamente nos olhos de Sophie. Estava com você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Sophie não sabia o que sentir. Havia raiva, tristeza, mas também entendimento. Eu não sei o que dizer, Noah. Você não precisa dizer nada. Ele limpou o rosto. Eu só precisava que você soubesse a verdade. Que você entendesse que eu nunca quis te machucar. Que você foi e ainda é o amor da minha vida. Sophie fechou os olhos tentando processar tudo. Mas isso não muda o fato de que você me abandonou. Que eu passei anos me perguntando o que tinha feito de errado. Que eu me culpei por perder você. Você não fez nada de errado, Sophie. Foi tudo culpa minha. Ele estendeu a mão de novo, mas dessa vez não tocou nela. Apenas deixou ali aberta. E se você não conseguir me perdoar, eu entendo. Mas eu precisava que você soubesse. Sophie olhou para a mão dele, para os dedos que um dia seguraram os dela com tanta certeza, para as cicatrizes que ele carregava, não só na pele, mas na alma. E então percebeu algo. Eles eram dois. Dois corações quebrados, dois sobreviventes de histórias que não escolheram, mas ainda estavam ali, ainda respiravam, ainda sentiam. E talvez, só talvez, houvesse uma chance de reconstruir o que tinha sido destruído. Ela estendeu a mão tocando levemente a dele. Eu não sei se consigo perdoar, Noah. Não ainda. A dor é muito profunda. Eu sei, mas... Ela respirou fundo. Mas eu quero tentar. Não sei se vai dar certo. Não sei se a gente consegue consertar o que foi quebrado, mas Luna merece que a gente tente. Os olhos de Noah se encheram de lágrimas de novo. Mas dessa vez havia esperança ali. E nós, a gente merece tentar também? Sophie olhou para ele, para aquele homem que tinha sido tudo, que ainda era de certa forma. Talvez. Um dia, mais devagar, Noah. Muito devagar. Ele assentiu apertando a mão dela. Devagar. Eu prometo. E ali, naquele café pequeno, com o sol se pondo lá fora, dois corações começaram a curar. Não estava curado ainda. Talvez nunca estivesse completamente. Mas pela primeira vez em anos havia esperança. E às vezes, esperança era suficiente para recomeçar. Os dias seguintes foram estranhos. Sophie e Noah não voltaram a se beijar. Não trocaram mensagens românticas. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que não era desconfortável. Era expectativa. Como se ambos estivessem esperando o próximo passo, sem saber exatamente qual deveria ser. Na escola, Luna estava radiante. Ela não falava abertamente sobre o beijo que tinha visto, mas sorria de um jeito que dizia tudo. E toda vez que mencionava o pai, olhava para Sophie com aqueles olhos esperançosos. Sophie tentava manter a distância profissional, mas era difícil, porque cada vez que via Luna, pensava em Noah. E cada vez que pensava em Noah, sentia o coração acelerar. Numa quinta-feira chuvosa, quando as aulas terminaram mais cedo, por causa de uma queda de energia, Sophie estava guardando os materiais quando o celular tocou. Era Noah. Ela hesitou antes de atender. Oi? Oi? A voz dele estava tensa. Desculpa incomodar. Eu sei que você deve estar ocupada, mas Luna tá com febre alta. E eu não sei o que fazer. Ela tá chorando pedindo por você. O coração de Sophie disparou. Você já levou ela no médico? Tentei marcar consulta, mas só tem vaga para amanhã de manhã e a febre não baixa. Eu dei remédio, mas... Ele parou. E Sophie ouviu o desespero na voz dele. Sophie, eu sei que não tenho o direito de te pedir isso, mas você pode vir? Só para ver se ela fica mais calma. Sophie não pensou duas vezes. Eu já vou. 20 minutos depois, Sophie estava na porta da casa de Noah, encharcada pela chuva. Ele abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha, como se estivesse esperando do outro lado. Obrigado por vir. Ele parecia exausto. Havia olheiras profundas sob os olhos e o cabelo estava completamente bagunçado. Cadê ela? No quarto. Vem. Sophie o seguiu pelo corredor até o quarto de Luna. A menina estava deitada na cama, coberta até o pescoço, o rosto corado pela febre. Quando viu Sophie, os olhos se encheram de lágrimas. Professora, a voz saiu fraca. Sophie sentou na beirada da cama, tocando a testa da menina. Estava quente, muito quente. Oi, pequena. Não tá se sentindo bem? Luna balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Minha cabeça dói. Eu tô com frio. Sophie olhou para Noah,
que estava encostado na porta, claramente sem saber o que fazer. Você tem termômetro? Tenho. Marquei 39 graus há meia hora. Sophie franziu a testa. Era febre alta, mas não era nada que remédio e cuidado não resolvessem. Tá tudo bem, Luna. Você só tá com uma febre forte, mas vai passar. Ela acariciou o cabelo da menina. Vou ficar aqui com você até você melhorar, tá bom? Luna agarrou a mão de Sophie, segurando com força. Promete? Prometo. A menina fechou os olhos, parecendo finalmente relaxar. Sophie se virou para Noah. Você comeu alguma coisa hoje? Ele balançou a cabeça. Não tive tempo. Então vai lá para a cozinha e come alguma coisa. Eu fico com ela. Noah hesitou, mas viu a determinação nos olhos de Sophie e assentiu. Obrigado. Ele saiu e Sophie ficou ali, segurando a mão de Luna, cantarolando baixinho, uma canção que sua própria mãe costumava cantar quando ela era criança. Aos poucos, Luna adormeceu. Horas se passaram. A febre começou a baixar e Luna dormiu profundamente. Sophie só saiu do quarto quando tinha certeza de que a menina estava estável. Encontrou Noah na sala, sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Havia um prato de comida intocado na mesa de centro. Ela tá dormindo, Sophie disse suavemente. A febre baixou. Acho que o pior já passou. Noah ergueu os olhos e havia alívio ali, mas também exaustão. Obrigado, sério. Eu não sei o que teria feito sem você. Sophie se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Você teria ficado bem. Você é um ótimo pai, Noah. Ele soltou uma risada sem humor. Não parece. Toda vez que ela fica doente, eu entro em pânico. Fico com medo de... Ele parou, a voz falhando. De perder ela, como perdi a Sarah. Sophie sentiu o peito apertar. Tocou o braço dele. Um gesto simples, mas reconfortante. Você não vai perder ela. Luna é forte. E ela tem você. Noah virou-se para ela. E havia algo diferente no olhar dele agora. Algo intenso, vulnerável. E eu tenho você? A pergunta flutuou no ar, carregada de significado. Sophie não sabia o que responder, porque a verdade era complicada. Ela queria estar ali, queria fazer parte daquela família, mas ainda havia medo. Ainda havia dor. Noah, desculpa. Ele desviou o olhar. Eu não devia ter perguntado isso. Você já fez muito só de vir aqui hoje. Sophie olhou para ele, para aquele homem quebrado, cansado, mas ainda tentando, ainda lutando. E algo dentro dela se quebrou. Ela se inclinou, fechando a distância entre eles, e tocou o rosto dele com delicadeza. Noah, olha para mim. Ele obedeceu, os olhos arregalados. Eu não sei o que a gente é, não sei o que a gente vai ser, mas eu sei que eu também sinto falta de você. Todos os dias. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Sophie, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu tenho medo. Medo de me entregar e ser abandonada de novo. Medo de amar Luna e perder ela. Medo de não ser suficiente, mas... Ela tocou o peito dele, sentindo o coração bater acelerado sob a palma da mão. Mas eu também sei que fugir não tá funcionando. Porque eu continuo voltando para você. Sempre volto. Noah segurou a mão dela, pressionando contra o peito. Eu nunca vou te abandonar de novo. Sophie, nunca. Eu prefiro morrer do que te machucar outra vez. Não promete isso. Ela balançou a cabeça. Porque a gente não sabe o que o futuro reserva, mas promete. Promete que se algo acontecer, você vai me contar. Que você não vai fugir. Que a gente vai enfrentar junto. Eu prometo. Ele puxou a mão dela para os lábios, beijando os dedos. Eu prometo. E então, lentamente ele se inclinou, tocando a testa dela com a dele. Ficaram assim por um longo momento, apenas respirando juntos, sentindo a presença um do outro, até que Sophie não aguentou mais. Ela ergueu o rosto e o beijou. Não foi um beijo suave. Foi desesperado, urgente, cheio de anos de saudade e dor e amor não correspondido. Noah a puxou para o colo dele, aprofundando o beijo, e Sophie se agarrou a ele como se estivesse se afogando, e ele fosse o ar. As mãos dele estavam no cabelo dela. A respiração estava descompassada. O mundo tinha desaparecido de novo. Sophie se afastou por um segundo, ofegante. Noah, a gente... Eu sei. Ele segurou o rosto dela, os olhos queimando. Mas eu não consigo mais fingir que não te quero. Que não preciso de você. Eu também não.
E então eles se beijaram de novo, dessa vez sem medo, sem hesitação. Noah a deitou no sofá, cobrindo o corpo dela com o dele, e Sophie sentiu cada parte dela se incendiar. As mãos dele exploravam, lembrando, redescobrindo, e ela fez o mesmo. Tocou o peito dele, os ombros, o cabelo, cada cicatriz, cada marca do tempo. Sophie, ele murmurou contra os lábios dela. Você tem certeza? Ela olhou nos olhos dele e viu tudo o que precisava ver. Tenho. E então eles se entregaram. Não foi perfeito. Foi bagunçado. Apressado, cheio de lágrimas e risos, nervosos e sussurros desesperados. Mas foi real. E quando terminaram, deitados no sofá, entrelaçados, cobertos apenas por uma manta que Noah tinha puxado, Sophie sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Noah acariciava o cabelo dela, os olhos fechados, um sorriso pequeno nos lábios. Eu te amo, ele sussurrou. Sempre amei. Sempre vou amar. Sophie fechou os olhos, permitindo-se sentir. Eu também te amo. E pela primeira vez em muito tempo aquilo parecia suficiente, porque às vezes o amor não era sobre não ter medo. Era sobre ter medo. Fiascone escolher amar mesmo assim. Sophie acordou no meio da noite, ainda no sofá, com o corpo de Noah enrolado no dela. Por um momento, ficou apenas ali, ouvindo a respiração dele, sentindo o calor. Era surreal. Depois de tantos anos, depois de tanta dor, ali estavam eles, juntos de novo. Mas então a realidade começou a se infiltrar. O que eu fiz? O medo veio como uma onda fria. Sophie se soltou cuidadosamente dos braços de Noah, pegou as roupas espalhadas pelo chão e se vestiu em silêncio. As mãos tremiam enquanto abotoava a blusa. Noah se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Sophie! A voz estava rouca de sono. Tá tudo bem? Ela não conseguiu olhar para ele. Eu preciso ir. O quê? Ele se sentou rapidamente, ainda sonolento. Sophie, espera. O que aconteceu? Nada aconteceu, Eu preciso ir para casa. Sophie, por favor, olha para mim. Ela parou, mas não se virou. Noah se levantou, pegando a calça e vestindo rapidamente. Então caminhou até ela, tocando o ombro dela com delicadeza. A gente fez alguma coisa errada? Não, não foi isso. Ela finalmente o encarou, e havia lágrimas nos olhos. Eu preciso de tempo para pensar. Pensar sobre o quê? Havia pânico na voz dele agora. Sophie, se você se arrependeu, me diz. Mas não foge. Não de novo. Eu não estou fugindo, Noah. Ela passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Eu só preciso processar tudo isso. Foi intenso demais. Rápido demais. Noah deu um passo para trás, ferido. Tá, eu entendo. Mas era óbvio que não entendia. Sophie pegou a bolsa, as lágrimas escorrendo agora. Eu te ligo amanhã, tá? Ela saiu antes que ele pudesse responder. Os dias seguintes foram tortura. Sophie não ligou, não mandou mensagem. Apenas ficou em casa, tentando entender o que estava sentindo. Ela amava Noah. Isso era inegável. Mas havia tanto mais em jogo agora. Luna, a possibilidade de uma família, a chance de ser madrasta. E com isso vinha todo o peso da responsabilidade. E o medo paralisante de que aquilo pudesse desmoronar de novo. E se ele me deixar outra vez? E se eu não for boa o suficiente para Luna? E se eu estragar tudo? As perguntas giravam sem parar na cabeça dela. Na escola, Luna percebeu que algo estava errado. A menina tinha voltado às aulas depois de se recuperar da febre, mas agora era ela quem observava Sophie com preocupação. Professora, a senhora está bem? Ela perguntou num intervalo, enquanto as outras crianças brincavam. Sophie forçou um sorriso. Tô sim, querida. Por quê? Porque a senhora tá triste. Que eu sei quando as pessoas estão tristes. Sophie sentiu o peito apertar. Aquela criança era esperta demais. Eu só tô um pouco cansada. Mas obrigada por perguntar. Luna hesitou. Depois perguntou com a voz baixa. É por causa do meu pai? Sophie congelou. Por que você acha isso? Porque ele também tá triste. Ele fica olhando para o celular o tempo todo, esperando você ligar. E às vezes eu acordo de noite e ele está sentado sozinho na cozinha de novo. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Eu achei que vocês iam ficar juntos. Achei que meu pedido tinha sido atendido. Sophie se ajoelhou na frente de Luna, segurando as mãozinhas dela. Luna, escuta.
Às vezes as coisas são complicadas entre adultos. Não é porque a gente se gosta que tudo fica automático fácil. Mas o amor não deveria ser fácil. A voz da menina era tão inocente e tão pura que Sophie quase desmoronou. Deveria, mas nem sempre é. Luna limpou as lágrimas, parecendo mais velha do que seus 8 anos. A senhora tem medo de amar a gente? A pergunta atingiu Sophie como um soco. Ela abriu a boca, mas não saiu som, porque a resposta era sim. Ela tinha medo. Tanto medo. Eu preciso pensar sobre algumas coisas. Luna, mas isso não quer dizer que eu não me importo. Eu me importo muito. Com você e com seu pai. Então, por que a senhora não volta? A menina estava chorando agora. A gente precisa de você. Eu preciso de você. Sophie a puxou para um abraço. As próprias lágrimas caindo. Eu sei, pequena, eu sei. Naquela noite, Sophie estava em casa quando a campainha tocou. Ela hesitou antes de abrir. Quando viu Noah parado na porta, com os olhos vermelhos e o rosto cansado, quase fechou de novo. Por favor, ele disse antes que ela pudesse falar. Me deixa entrar. A gente precisa conversar. Sophie deu um passo para o lado, deixando-o passar. Eles foram para a sala, ficando de pé sem saber como começar. Noah falou primeiro. Luna me contou que vocês conversaram hoje. Que ela te perguntou por que você não volta. Sophie desviou o olhar. Noah, eu quero saber a mesma coisa. Ele deu um passo mais perto. Por que você fugiu, Sophie? Depois de tudo o que a gente falou. Depois de tudo o que a gente sentiu. Por quê? Porque eu tenho medo. As palavras saíram num grito desesperado. Eu tenho medo de me entregar e você me deixar de novo. Medo de amar Luna e perder ela. Medo de não ser o suficiente. Medo de estragar tudo. Noah ficou em silêncio por um momento, processando. Você acha que eu não tenho medo também? Ele finalmente disse, a voz rouca. Você acha que não é aterrorizante para mim te deixar entrar de novo? Sabendo que eu já te machuquei uma vez, sabendo que Luna já se apegou a você, e se eu estragar isso vou machucá-la também. Sophie olhou para ele, vendo a dor refletida nos olhos dele. Mas você é forte, Noah. Você sempre foi. Não, Sophie. Eu não sou. Ele balançou a cabeça. Sabe, eu tô apavorado. Toda noite eu me pergunto se você vai desistir de mim. Se você vai perceber que eu não valho a pena, que eu sou só um pai solteiro quebrado, que te abandonou anos atrás. Você não é só isso. Então, por que você tá fugindo? A pergunta pairou no ar. Sophie sentou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Porque essa semana eu recebi uma proposta para dar aula em outra escola, numa cidade 2 horas daqui, um salário melhor, uma chance de recomeçar. Noah sentiu o chão sumir sob seus pés. E você vai aceitar? Eu não sei. Ela ergueu os olhos cheios de lágrimas. Parte de mim quer, porque seria mais fácil. Porque eu não teria que enfrentar você todos os dias. Não teria que ver Luna e lembrar de tudo que eu poderia ter e talvez perder. Mas a outra parte? A outra parte. Ela limpou as lágrimas. A outra parte quer ficar, quer tentar, quer construir uma família com você e Luna. Mas Noah, eu não sei se sou forte o suficiente para isso. Noah se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela. Sophie, eu não posso te prometer que vai ser fácil. Não posso prometer que a gente nunca vai brigar ou que nunca vão ter dias difíceis. Mas eu posso te prometer que eu vou lutar. Todos os dias, por você, por Luna, por nós. E se não for suficiente, então a gente vai descobrir juntos. Ele apertou as mãos dela. Mas por favor, não desiste antes mesmo de tentar. Não foge de novo. Porque Luna precisa de você e eu preciso de você mais do que posso explicar. Sophie olhou para ele vendo a sinceridade, o desespero, o amor. Amar você e Luna é o que mais me assusta. Porque é real demais, ela sussurrou. Eu sei. Mas real não precisa ser assustador. Pode ser lindo também. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu preciso de tempo, Noah, para decidir sobre a proposta. Para decidir sobre nós. Noah assentiu, mesmo que aquilo o matasse por dentro. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias. Talvez uma semana. Tá. Ele se levantou soltando as mãos dela. Mas Sophie, não importa o que você decidir. Eu só quero que você saiba. Você já é parte da nossa família. Luna te ama. E eu te amo.
E nada vai mudar isso. Ele caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Só me responde uma coisa. Você me ama? Sophie olhou para ele, e a verdade era impossível de esconder. Pois sim, eu te amo. Noah sorriu mesmo com lágrimas nos olhos. Então o resto, a gente resolve junto. E saiu deixando Sophie sozinha com seus pensamentos. E com a decisão mais importante da vida dela. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de Sophie. Ela acordava, ia para a escola, dava aulas, voltava para casa. Mas tudo parecia vazio, mecânico, como se ela estivesse apenas existindo, não vivendo. A proposta da nova escola estava sobre a mesa da cozinha, ainda sem resposta. O prazo para decidir era sexta-feira. Faltavam 3 dias. Na escola, Luna estava mais quieta que o normal. Não fazia mais perguntas. Não sorria como antes. Apenas sentava na terceira fileira e olhava para Sophie com aqueles olhos tristes, como se já soubesse o que estava por vir. E isso partia o coração de Sophie mais do que qualquer outra coisa. Na quarta-feira, durante o recreio, Sophie estava sentada na sala dos professores quando a diretora entrou. E Sophie, tem um envelope para você. Uma das crianças deixou na secretaria. Sophie pegou o envelope franzindo a testa. Não tinha nome de remetente. Apenas estava escrito: para a professora Sophie, com aquela caligrafia infantil que ela conhecia tão bem. Luna. Sophie esperou até ficar sozinha para abrir. Tirou a carta de dentro com cuidado e assim que começou a ler, as lágrimas vieram. Querida professora Sophie, meu pai disse que eu não posso ficar pedindo para a senhora ficar com a gente porque as pessoas precisam decidir sozinhas. Mas eu queria escrever mesmo assim. Não para pedir, só para falar. Eu nunca tive uma mãe de verdade. Quer dizer, eu tive, mas eu era muito pequena e não lembro muito dela. Às vezes meu pai mostra fotos e conta histórias, mas é como se fosse uma pessoa que eu nunca conheci. Mas a senhora é diferente. A senhora olha para mim como se eu fosse especial, como se eu importasse. E quando a senhora está perto, meu pai fica feliz de verdade. Ele canta de novo. Ele sorri de novo. Ele volta a ser o pai que eu lembrava de antes. Eu sei que a gente não pode fazer a senhora ficar se a senhora não quiser. Mas eu queria que a senhora soubesse uma coisa. A gente já te ama, eu e meu pai. E não importa o que acontecer, a senhora sempre vai ser a pessoa que fez a gente acreditar que podia ser feliz de novo. Obrigada por isso. Professora, se a senhora for embora, eu vou entender. Mas eu vou sentir sua falta todos os dias, com amor. Lunati PS. Meu pai não sabe que eu escrevi isso. Então, por favor, não conta para ele. Ele já está triste demais. Sophie leu a carta 3 vezes, cada palavra cravando mais fundo no peito. As lágrimas caíam sem parar, manchando o papel. Como ela poderia ir embora depois disso? Como poderia abandonar aquela criança que já tinha perdido tanto, que só queria ser amada? Mas o medo ainda estava lá, pulsando, gritando. E, se você não for boa o suficiente? E se você estragar tudo? E se Noah te deixar de novo? Sophie dobrou a carta com cuidado e a guardou na bolsa. Saiu da sala dos professores, foi até o banheiro e trancou-se numa cabine. Precisava de um momento, só um momento para respirar. Mas quanto mais respirava, mais a verdade ficava clara. Ela estava fugindo, de novo, assim como tinha fugido do passado. Assim como tinha fugido de relacionamentos que poderiam ter dado certo. Assim como tinha passado a vida inteira se protegendo de ser machucada. E onde isso a tinha levado? Para uma casa vazia, para noites solitárias, para uma vida pela metade. Sophie olhou para o próprio reflexo no espelho embaçado. Viu uma mulher cansada, assustada, mas ainda viva. Ainda há tempo. Ela limpou as lágrimas, respirou fundo e saiu do banheiro. Naquela tarde, depois que os alunos foram embora, Sophie pegou a carta da bolsa e a releu mais uma vez. Então pegou o celular e digitou uma mensagem. Para Noah, eu preciso falar com você. E com Luna, hoje à noite. Pode ser? A resposta veio em menos de 1 minuto. Claro, a que horas? Foi às 7 da noite. A gente vai estar esperando. Sophie guardou o celular, sentindo o coração disparar. Ainda não sabia exatamente o que ia dizer, mas sabia que tinha que dizer.
que tinha que escolher, e dessa vez queria escolher certo. Às 7 em ponto, Sophie estacionou na frente da casa de Noah. As luzes estavam acesas e ela podia ver sombras se movendo pela janela da sala. Respirou fundo, pegou a bolsa e desceu do carro. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Noah estava ali, com uma expressão mista de esperança e medo. Oi, oi. Sophie tentou sorrir. Posso entrar? Sempre. Ela entrou, e imediatamente Luna apareceu correndo do corredor. Professora! A menina a abraçou com força, e Sophie sentiu o coração apertar. Oi, Luna! Eles foram para a sala. Noah se sentou numa poltrona. Luna se acomodou ao lado de Sophie no sofá, segurando a mão dela, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Sophie olhou para os dois, para aquela família que queria tanto fazer parte da sua vida, e então tirou a carta da bolsa. Luna, eu recebi isso hoje. A menina arregalou os olhos, as bochechas corando. Professora, eu... Shh, tá tudo bem. Sophie segurou a mão dela com mais força. Eu não tô brava, mas eu preciso que você ouça o que eu vou dizer, tá? Luna assentiu nervosa. Sophie respirou fundo, olhando também para Noah, que observava tudo em silêncio. Eu passei a semana inteira com medo. Medo de me entregar e ser abandonada. Medo de não ser boa o suficiente para você, Luna. Medo de machucar vocês dois. E por causa desse medo, eu quase fiz a coisa mais estúpida da minha vida. Ela fez uma pausa. Eu quase aceitei aquela proposta para ir embora. Noah fechou os olhos como se tivesse levado um golpe. Luna apertou a mão dela com força. Mas então eu li sua carta. Sophie continuou olhando para a menina. E eu percebi uma coisa. Eu passei tanto tempo com medo de perder vocês que esqueci de viver. Esqueci de arriscar. Esqueci que o amor verdadeiro, não vem sem medo. Vem apesar dele. As lágrimas começaram a cair. Mas dessa vez eram diferentes. Não eram de tristeza. Eram de alívio. Então hoje de manhã eu liguei para aquela escola e recusei a proposta. Luna ofegou, os olhos se enchendo de lágrimas. Sério? Sério. Sophie sorriu, limpando o rosto da menina. Porque eu percebi que meu lugar é aqui. Com você e com seu pai. Luna se jogou nos braços dela, soluçando. Eu te amo, professora. Eu te amo tanto. Eu também te amo, pequena. Tanto. Sophie ergueu os olhos e encontrou Noah parado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não disse nada, apenas abriu os braços. E Sophie foi. Com Luna nos braços, foi até ele. E os três se abraçaram, chorando, rindo, curando. Obrigado. Noah sussurrou no ouvido dela. Obrigado por ficar. Por escolher a gente. Sophie se afastou um pouco, olhando nos olhos dele. Eu sempre vou escolher vocês, sempre. E então ele a beijou. Um beijo suave, cheio de promessas, de recomeços, de amor que sobreviveu ao tempo. Luna fez uma careta. Eca! Vocês vão ficar se beijando o tempo todo agora? Eles riram. E Noah bagunçou o cabelo da filha. Provavelmente sim. Você vai ter que se acostumar. Luna revirou os olhos, mas estava sorrindo. Tudo bem. Mas só se a professora Sophie morar com a gente. Sophie olhou para Noah, que sorriu. O que você acha? Ele perguntou. Sophie olhou ao redor. Para aquela casa que não era perfeita, mas era cheia de amor. Para aquela menina que já tinha roubado seu coração. Para aquele homem que sempre foi seu. Acho, ela disse sorrindo, que eu adoraria. Luna gritou de alegria, pulando no sofá. Meu pedido foi atendido. Meu pedido foi atendido! E enquanto Sophie observava a felicidade estampada no rosto daquela criança, percebeu algo. Não eram só Luna e Noah que tinham ganhado uma família. Ela também tinha. Porque às vezes a cura não vem de onde esperamos. Vem de uma carta, de uma criança, de um amor que nunca morreu e de uma segunda chance que a vida nos dá, quando finalmente temos coragem de aceitá-la. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças. Sophie não se mudou imediatamente. Eles concordaram que era importante fazer as coisas do jeito certo, no tempo certo. Mas ela passou a estar presente, todos os dias, em cada refeição, em cada momento importante. E aos poucos, a casa de Noah deixou de ser apenas dele e de Luna. Tornou-se deles. Sophie trazia suas coisas aos poucos. Algumas roupas, livros, fotografias e cada item que ela colocava. Naquela casa era como um tijolo, sendo adicionado a uma fundação. Sólida, permanente, Luna estava radiante. A menina que antes era quieta e reservada, agora ria alto,
contava piadas, fazia planos e sempre chamava Sophie de Mamãe Sophie, um apelido que nasceu naturalmente, numa manhã de sábado, quando Sophie fez panquecas em formato de coração. Mamãe Sophie, posso colocar mais chocolate? Luna tinha perguntado distraída. Sophie tinha congelado a espátula no ar. Noah tinha parado de tomar café, os olhos arregalados. Luna percebeu o silêncio e olhou para os dois confusa. Eu posso chamar a senhora assim? Ou é errado? Sophie tinha se ajoelhado na frente dela, com lágrimas nos olhos. Não é errado, pequena. Pode me chamar assim sempre que quiser. E Luna tinha sorrido daquele jeito largo, genuíno que iluminava o mundo inteiro. Daquele dia em diante, Sophie era Mamãe Sophie. E cada vez que ouvia aquele nome, seu coração se enchia de uma alegria que ela não sabia que era possível sentir. Noah também mudou. A tristeza que carregava nos olhos durante tanto tempo começou a desaparecer. Ele voltou a fazer piadas, a cantar enquanto trabalhava na marcenaria, a sonhar com o futuro. E nas noites, quando Luna dormia, ele e Sophie ficavam no sofá, entrelaçados, conversando sobre tudo e nada, sobre o passado, sobre o futuro, sobre como era estranho e maravilhoso estarem ali, depois de tanto tempo. Às vezes eu acordo e tenho medo de que seja um sonho, Noah disse numa dessas noites, acariciando o cabelo dela. Tenho medo de acordar e você não estar mais aqui. Sophie virou-se para encará-lo. Eu não vou a lugar nenhum, prometo. Você promete mesmo? Prometo. Ela tocou o rosto dele. Hoje, eu passei tanto tempo fugindo do amor que esqueci como era bom se entregar. Mas agora que eu tô aqui com você e Luna, eu não consigo imaginar estar em nenhum outro lugar. Ele a beijou lento e profundo, como se quisesse memorizar cada segundo. Eu te amo. Ele sussurrou contra os lábios dela. Eu também te amo. E naquele momento tudo parecia perfeito. Mas claro, nem tudo eram flores. Havia desafios, momentos em que Luna tinha crises de saudade da mãe biológica, especialmente em datas importantes. Momentos em que Sophie se sentia insegura, questionando se estava fazendo tudo certo. Momentos em que Noah tinha recaídas de culpa, relembrando o passado, mas a diferença agora era que eles enfrentavam tudo juntos. Numa noite particularmente difícil, Luna teve um pesadelo. Acordou chorando, chamando pela mãe. Sophie foi até o quarto, mas a menina a afastou, gritando que queria a mãe de verdade. Sophie sentiu o coração se despedaçar. Saiu do quarto e foi para a cozinha tentando não chorar. Noah a encontrou ali sentada no chão, abraçando os joelhos. Ei! Ele se sentou ao lado dela. Tá tudo bem. Ela não me quer lá. Ela quer a mãe dela, a mãe de verdade. Sophie, olha para mim. Ele ergueu o rosto dela. Você é a mãe dela, de verdade. Mas Luna ainda está processando tudo. Ela perdeu a Sarah muito cedo. E às vezes a dor volta, mas isso não significa que ela não te ama. E se eu não for suficiente? Você é mais que suficiente. Ele a puxou para um abraço. Você é exatamente o que ela precisa. O que nós precisamos. Eles ficaram ali por um longo tempo, apenas se segurando. E quando Luna apareceu na porta da cozinha, com os olhos vermelhos e o bichinho de pelúcia nos braços, Sophie se levantou imediatamente. Mamãe, Sophie? A voz da menina era pequena. Desculpa por ter gritado. Sophie se ajoelhou abrindo os braços. Vem aqui, pequena. Luna correu para os braços dela, soluçando. Eu tive um sonho ruim e eu fiquei com medo. Mas eu não queria que você fosse embora. Eu te amo. Eu também te amo, Luna, tanto. Sophie segurou o rosto da menina. E tá tudo bem sentir saudade da sua mãe. Tá tudo bem chorar. Eu não vou ficar brava. Eu nunca vou ficar brava por você amar ela. Mas eu posso amar vocês duas. Claro que pode. O coração tem espaço infinito para amor. Luna se aconchegou no colo dela. E aos poucos foi se acalmando. Noah observava tudo em silêncio, com um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos. Porque ali naquela cozinha, no meio da noite, estava tudo o que ele sempre quis. Uma família. De verdade, conforme o ano letivo chegava ao fim, a escola organizou uma apresentação especial. Cada aluno deveria ler algo que tivesse escrito. Um poema, uma história ou uma carta. Luna pediu para participar. E quando Sophie perguntou o que ela ia ler, a menina apenas sorriu misteriosamente. Surpresa. No dia da apresentação,
O auditório estava lotado. Pais, professores, alunos. Sophie estava nos bastidores, ajudando as crianças, mas Noah estava na plateia, na primeira fileira, com o celular pronto para gravar tudo. Quando chegou a vez de Luna, a menina subiu no palco com confiança. Segurava um papel dobrado nas mãos. Parou na frente do microfone, respirou fundo e começou. Oi, meu nome é Luna, e eu vou ler uma carta que eu escrevi para o Papai Noel no começo do ano. Um murmúrio percorreu a plateia. Sophie, nos bastidores, arregalou os olhos. A carta. Luna desdobrou o papel e começou a ler com voz clara. Onde, querido Papai Noel? Eu sei que todo mundo pede brinquedo, mas eu não quero isso. Eu queria pedir uma coisa diferente. Meu pai é muito triste. Ele finge que tá bem, mas eu vejo. Eu queria que o Senhor mandasse uma mãe para mim. Alguém que fizesse meu pai sorrir de novo. Por favor, Papai Noel, eu prometo que vou ser boa o ano inteiro. Luna ergueu os olhos do papel e havia lágrimas ali, mas também um sorriso enorme. Eu escrevi isso no começo do ano e eu escondi na minha mochila porque tinha vergonha. Mas minha professora, a Sophie, achou a carta e ela... A voz falhou, mas Luna limpou as lágrimas e continuou. Ela veio até a minha casa e descobriu que meu pai era um amor antigo dela. E no começo foi difícil, mas eles se apaixonaram de novo. E agora ela sorriu mais ainda. Agora eu tenho uma mãe. E meu pai sorri de novo. E a gente é uma família. A plateia explodiu em aplausos. Muitos estavam chorando. Noah estava soluçando, sem nem tentar esconder. E Sophie, nos bastidores, estava completamente destruída. As lágrimas escorriam sem parar. Luna fez uma reverência e desceu do palco. Mas antes de sair, virou-se para o microfone uma última vez. Obrigada, Papai Noel. Você mandou exatamente o que eu pedi. Os aplausos ficaram ainda mais altos. E quando Luna correu para os bastidores, pulou nos braços de Sophie. Gostou, mamãe Sophie? Sophie mal conseguia falar. Foi perfeito, pequena. Você foi perfeita. Elas se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. E quando Noah apareceu, juntou-se ao abraço. Ali, nos bastidores de um auditório escolar, enquanto a plateia ainda aplaudia, os três ficaram unidos. Uma família que nasceu de uma carta, de um pedido inocente, de um amor que nunca morreu. E enquanto se abraçavam, Sophie percebeu algo fundamental. A vida dela tinha sentido agora, não por causa de um emprego ou de conquistas pessoais, mas por causa daquelas duas pessoas que seguravam ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque ela era, e eles também eram para ela. E finalmente, depois de tanto tempo perdida, Sophie tinha encontrado seu lugar. Seu lar, sua família. Sophie nunca imaginou que um pedaço de papel dobrado em 4 pudesse reescrever toda a sua história. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Uma carta escrita com a caligrafia trêmula de uma criança que só queria ver o pai feliz de novo. Abriu portas que ela pensava estar trancadas para sempre. Noah voltou a sorrir. Luna ganhou a mãe que tanto desejava. E Sophie descobriu que o amor verdadeiro não é aquele que nunca dói. É aquele que vale a pena mesmo quando dói. Eles não eram uma família perfeita. Ainda havia dias difíceis. Ainda havia cicatrizes. Mas agora enfrentavam tudo juntos. E isso fazia toda a diferença. Porque às vezes, a cura vem de onde menos esperamos. De uma folha dobrada dentro de uma mochila. De um pedido sincero ao Papai Noel. De uma segunda chance que a vida nos oferece quando finalmente temos coragem de dizer sim. E talvez no fundo, essa história também fale de nós. De todos que já tiveram medo de amar de novo. De todos que já se sentiram perdidos. De todos que ainda acreditam que é possível recomeçar. Porque sempre é possível, sempre. Basta ter coragem de abrir a porta quando o amor bater. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. É o que nos mostra que essas palavras chegaram até você. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Saber que você está do outro lado nos inspira a continuar trazendo essas narrativas para você. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Até a próxima história.